Mas você que veio aqui nessa noite por causa de Jesus, por favor, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Na semana passada, nós finalizamos o capítulo 3 de 1 Coríntios. Hoje a gente vai avançar para o capítulo 4. Eu quero pedir a você que acompanhe a leitura comigo na sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos nossos irmãos que estavam em Corinto, capítulo 4, versículo 1. Quem já achou, diga, eu achei. Quem não achou, diga, misericórdia. Ah, todos acharam, que bom. Se você é ruim de endereço, está perdido aí, não encontrou, não tem problema. Nós temos um GPS bíblico aqui, que é o Jorginho. Não vai deixar você perdido, porque a leitura vai estar aqui no telão, tá bom? O texto diz o seguinte: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é a verdade e que a tua palavra é poderosa para operar em nossas vidas a mudança que precisamos. Por isso é que nós viemos aqui nessa noite, Senhor. Apesar do cansaço, da correria, dos afazeres, nós estamos aqui por tua causa, porque a tua palavra é o alimento que a nossa alma precisa, a tua palavra é o fundamento sobre o qual nós devemos prosseguir todos os dias, para que consigamos resistir, Senhor, e vencer a cada dia, como diz a tua palavra, para que andemos, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, como está registrado nas Sagradas Escrituras, caminhando sobre a verdade, caminhando sobre a palavra de Deus. Nós te pedimos dessa noite para que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, de maneira que consigamos compreender aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, que nenhuma preocupação ou demandas, Senhor, que ainda estão pendentes, que temos que resolver, questões em casa, com familiares, preocupações dessa vida. Que nada, Senhor, tenha o poder de roubar a nossa atenção, de maneira que a boa semente, ao cair em nosso coração, germine e produza frutos em nossa vida, a 30, 60 e 100 por um, como diz a tua palavra. Assim nós oramos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar no seu lugar. Desde já eu quero agradecer a sua presença aqui nessa noite, em mais um encontro de oração e palavra. Nós nos reunimos aqui todas as terças-feiras. Para você que está vindo a primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos com uma série de mensagens com base na primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam ali em Corinto. Sempre digo que se Paulo hoje escrevesse uma carta aos irmãos que estão aqui em São Luís, seria a carta aos Ludovicenses. Como aqueles irmãos estavam na cidade de Corinto, é carta aos Coríntios, tá bom? Então, da mesma maneira, seria aos Ludovicenses se hoje Paulo escrevesse uma carta para a gente. O que será que o apóstolo escreveria? O que será que o Espírito Santo o direcionaria a escrever como orientação, como instrução para nós hoje? Vocês já pararam para pensar? Se um dia Deus usasse, nós bem já sabemos que o cânon já foi fechado, que não existem novas revelações, que tudo que Deus tinha para falar, Ele já falou. Se Ele tivesse que falar alguma coisa para você hoje, né, explicitamente, uma orientação clara, assim como Ele dá à igreja de Corinto e que serve para toda a igreja, qual seria a orientação que nós receberíamos? Qual seria a avaliação de Deus a nosso respeito? Nós deveríamos nos preocupar com relação a isso, não é mesmo? A igreja de Corinto, como temos visto aqui semana após semana, era uma igreja enriquecida, era uma igreja rica, uma igreja onde tinha todos os dons, era uma igreja poderosa, uma igreja onde, com certeza, hoje eu e você gostaríamos de congregar, de fazer parte dessas igrejas que talvez nós vemos por aí e que colocam alguns cortes na internet e você fala, ai, que culto avivado, que palavra poderosa, que pastor fervoroso. Né? Provavelmente os cultos da igreja de Corinto eram assim, porque Paulo, ao escrever aqueles irmãos, disse que não tinha nenhum dom que não tivesse naquela igreja. Então, tinha uma igreja que hoje, aos olhos humanos, nós poderíamos dizer que era uma igreja poderosa e cheia da presença de Deus, era a igreja de Corinto. Porém, era uma igreja que enfrentava sérios problemas morais,
e também tinha um conceito muito distorcido acerca da verdadeira espiritualidade. Assim também como tinha muitos problemas relacionados à divisão, questões interpessoais. Era uma igreja que enfrentava sérios problemas porque eram pessoas que haviam conhecido Jesus, crido no Evangelho, mas que, na sua maioria, ainda viviam como se nunca o tivesse conhecido. Sabe quando existem aquelas pessoas que mudam apenas de religião e não mudam, né? não entendem que é necessário agora pensar como Cristo pensaria, agir como Cristo agiria. Pessoas que até conhecem a Deus, creem em Deus, mas não permitem que aquilo que sabem ou que acreditam de verdade transforme a sua vida. Os irmãos ali de Corinto, alguns estavam dessa maneira. Tanto é que os 4 primeiros capítulos que Paulo deixa registrado aqui para a gente, na primeira carta que ele escreve se dedicando a tratar um dos problemas que havia naquela igreja, que era um problema de divisão. O mais incrível que pareça, uma igreja onde havia todos os dons, uma igreja poderosa, uma igreja rica na palavra, no conhecimento, em sabedoria. Paulo fala tudo isso no capítulo 1, ao dar as referências daquela igreja. Meu Deus, essa igreja era uma igreja extraordinária, mas era uma igreja dividida. Então, Paulo decide dedicar os 4 primeiros capítulos dessa carta para combater esse problema que havia ali, porque muitos irmãos estavam se afiliando a partidos que tinham como liderança não a pessoa de Jesus Cristo, mas homens, né? Estavam transferindo para homens uma glória que deve ser dada apenas a Cristo. E isso não era apenas uma questão de preferência, mas, como eu disse anteriormente, eles se converteram ao Evangelho, mas ainda tinham o mesmo comportamento de quando ainda não conheciam a Cristo. Nós vimos que era cultural, fazia parte da cultura grega, que influenciava diretamente a cidade de Corinto, não vou dizer a adoração, mas a admiração a filósofos. Então, os coríntios, assim como todos os gregos, que nós bem sabemos, eles supervalorizavam o conhecimento, a intelectualidade. Nós sabemos também, vimos também que a palavra sofismo que nós conhecemos hoje, que é argumento falso, vem de um grupo de filósofos que atuava naquele tempo, que eram os sofistas, extremamente habilidosos com argumentos, extremamente habilidosos com a arte da comunicação. Eles eram tão habilidosos que tinham a capacidade de, no mesmo momento, ou numa mesma exibição ali das suas ideias, levar uma plateia ao choro, assim como logo em seguida levá-los às risadas, de tão habilidosos que eram com as palavras, com a manipulação de emoções, o quanto que eles conseguiam jogar com as palavras ao ponto de arrebatar os seus ouvintes. Então, Paulo, ao escrever aos irmãos de Corinto, ele escreve com o objetivo de trazer clareza sobre esse assunto e dizer que o corpo de Cristo não está dividido e que, por isso, nós, como igreja, precisamos caminhar em unidade, não transferindo a homens uma glória que é de Deus e nem vivendo, olhando para homens como se nós tivéssemos neles a nossa salvação. Paulo, no capítulo 3, continua com esse argumento, nós vimos isso no capítulo 3, ele deixa claro que a única diferença que há entre aquele que ouve e aquele que de alguma maneira está em posição de influência na igreja é a responsabilidade, porque Deus é quem separa esses homens para servir a igreja. Não há nada de especial, não há nada que os torne melhores do que qualquer outro irmão na igreja, que às vezes a gente mesmo ainda hoje cria, né? A gente superestima homens que estão à frente de um departamento, à frente de igrejas, né? Nós supervalorizamos ou de alguma maneira achamos que há sobre eles uma graça que não há sobre ninguém. E Paulo, no capítulo 3, ele procura deixar claro que Deus separa essas pessoas e dá essas pessoas à igreja, para que a igreja seja servida, para que a igreja seja edificada, para que a igreja conheça a Cristo, e não para que esses homens sejam adorados e idolatrados. Eles são servos, escravos de Cristo, representantes de Cristo, e não Cristo, e, portanto, não devem ser venerados, não devem ser adorados, respeitados, sim, levados em consideração, sim, mas somente a um nós devemos adorar e venerar, e esse alguém é Jesus Cristo. E nós não devemos nos posicionar como igreja de acordo com as nossas preferências, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E aí, a partir do capítulo 4, Paulo vai falar com a gente sobre um outro ponto que é muito importante, né? Porque Paulo começa a falar sobre a questão dos líderes, né? Como os líderes devem ser vistos e também a forma como eles serão julgados.
Então, eu quero pedir a você que, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, porque é importante que você acompanhe na Bíblia para ver se eu não estou falando abobrinha ou se eu não estou falando alguma coisa que não está na Escritura. Eu sempre falo isso às terças-feiras aqui, é importante que você nunca esqueça que a autoridade do pregador não está na performance. Afinal, nós não estamos em Corinto e não nos deixamos levar apenas por palavras bonitas, né? Porque muitos eram arrebatados por isso. Melhor é Pedro, porque com uma pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Paulo, né? Eu acredito que o partido de Paulo, segundo o que nós vemos na segunda carta, não era um partido muito assim popular, não tinha muitos filiados, não. Porque na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele mostra a sua, não vou falar tristeza, mas ele revela que ele tem conhecimento de que os coríntios o criticavam, de que os irmãos daquela igreja desvalorizavam ele, ou subestimavam, ou questionavam a legitimidade do seu apostolado. Então, por mais incrível que pareça, né, um dos maiores teólogos que nós conhecemos na história da igreja era alguém que não era valorizado, era alguém que era ridicularizado, alguém que era questionado na legitimidade do seu ministério. Isso não fica tão claro aqui na primeira carta, mas na segunda carta isso fica bem evidente, porque Paulo fala sobre isso claramente. Por isso que no capítulo 4, se você puder, por gentileza, ler comigo aí na sua Bíblia, Paulo diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Paulo inicia o capítulo 4 como que dá continuidade ao versículo 5 do capítulo 3. Você pode ler comigo, por favor, o versículo 5 do capítulo 3? No versículo 5 do capítulo 3, Paulo diz assim: afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. E nós temos visto que o encarregado era esse escravo que tinha uma posição, vamos dizer assim, mais elevada em comparação aos outros, porque a ele era dado privilégios como representante do seu senhor. Então, o encarregado, esse tipo de escravo, era aquele que podia resolver coisas em nome do seu senhor, representava o seu senhor, era aquele que resolvia, administrava os negócios do seu senhor, mas ele mesmo não tinha nada, ele era apenas um encarregado, ele era um escravo, mas ele mesmo era alguém que não possuía nada, ele estava apenas administrando, gerindo, um mordomo. O líder cristão, da mesma maneira. O líder cristão deve ser visto da mesma forma, não como alguém que tem posse da igreja, não como alguém que tem posse de um rebanho, não como alguém que tem posse de alguma coisa relacionada ao reino de Deus, porque a verdade é que, como nós temos visto aqui desde o capítulo 1, a verdade é que o líder, ele é apenas um simples servo. Alguém que o Senhor levanta para servir a igreja, não para ser idolatrado, não para ser venerado, não para ser colocado em uma prateleira, sim, para ser admirado e apontado como alvo onde nós queremos chegar, porque o alvo do crente é Cristo, irmãos. O alvo do cristão é Jesus. Quando a palavra de Deus diz que líderes foram dados à igreja, né? Fala sobre os 5 ministérios lá em Efésios 4, fala que Deus deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. A palavra de Deus diz que essas pessoas que estão ali em posição de influência na igreja foram dados à igreja para capacitar os santos, para que eles entendam a sã doutrina, conheçam a verdade e não se deixem levar por qualquer balela. Então, os líderes são dados à igreja com essa responsabilidade. O líder precisa conduzir a igreja ao conhecimento de Cristo, precisa edificar o seu ministério na sã doutrina, precisa conduzir a igreja em um caminho de conhecimento acerca daquele que é o fundamento da igreja, não acerca dele mesmo, não acerca das suas convicções pessoais, não acerca daquilo que ele considera melhor, mas acerca daquilo que Cristo nos ensina em sua palavra, porque a fé cristã, irmãos, eu te vou dizer isso sempre que eu tiver a oportunidade, a fé cristã é a fé do livro. E o Deus que nós cremos é o Deus que se revela por meio das Escrituras.
Escrituras. Nós vimos na semana passada que o líder diligente, o líder cuidadoso, o líder zeloso, o líder que quer agradar a Deus, ele constrói com material imperecível, tendo como fundamento dessa construção a palavra de Deus. O fundamento é Cristo e é edificado sobre a palavra, sobre um discipulado, irmãos. Um discipulado que não tem como foco tornar a vida de alguém mais fácil, com algumas palavras motivacionais, porque às vezes eu compreendo perfeitamente, eu falei isso na semana passada, né? Todos nós aqui, eu estava ali na porta da igreja, irmãos, e eu louvo ao Senhor Jesus, porque a minha realidade não é distante dos irmãos, então eu entendo perfeitamente quando você chega aqui e você cochila. Eu entendo perfeitamente quando você chega aqui e você tem a necessidade de andar, fazer uma caminhada assim, porque o sono está pegando, porque o cansaço está chegando. Porque essa vida só é fácil, irmãos, para quem não a vive mesmo. Para quem não vive, a vida é fácil, mas para quem está no corre, para quem acorda cedo, para quem tem que bater ponto, para quem tem que cuidar da família, para quem tem que prestar contas para alguém, essa vida é aperreada mesmo. Eu estava ali na porta, chegou meu irmão, o primeiro, eu disse, e aí, como é que tá? Ele disse assim, na correria, vim direto do trabalho. Os outros foram chegando e eu disse, e aí, como é que tá? Fala, rapaz, eu até brinquei, o pastor João chegou, e pastor, hoje tem culto mesmo e tal, ficou brincando ali na porta, não é? Quem que vai pregar hoje e tal? Né? Querendo dizer que, falando também das dificuldades, né? Porque todo mundo passa por dificuldades, aperreios, tem umas coisas que acontecem, uns imprevistos que aperreiam o juízo da gente, não é? Todo mundo, irmãos, está em uma caminhada diária com o Senhor, olhando para Cristo, apesar das adversidades, das dificuldades. E esse é o grande lance do Evangelho. Essa vida é a oportunidade que a gente tem de amar a Deus, de servi-lo, de dar a Ele o melhor, apesar de nós e apesar das circunstâncias adversas. É a única oportunidade que nós temos de mostrar para Ele que nós o amamos de verdade, não da boca para fora, não porque é confortável, não porque alguém diz que vai dar tudo certo. Pode estar tudo dando errado, fugindo do nosso controle, mas Deus não perde o controle. E a gente continua perseverando e caminhando e prosseguindo e crendo e confiando, mesmo que em algum momento ainda não aconteça como a gente gostaria, porque em inúmeros momentos Deus vai nos dizer não. Você vai chorar, você vai clamar, você vai se babar, você vai fazer campanha, você vai pedir, Ele vai dizer não, não dou, não faço, não quero, porque a vontade de Deus é soberana. E quando você é achado pelo amor de Deus de verdade, você se conforma com o fato de que você tem Jesus, e que se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Ainda que a vida não seja como você sonhou, ou como você esperou, você já tem tudo que você precisa. Você tem Jesus. Não é mesmo, irmãos? Glória a Deus por isso, irmãos. O que seria de nós sem Jesus, não é mesmo? O que seria de nós sem Cristo, irmãos? Então, Paulo procura deixar isso muito claro, irmãos, porque às vezes, nesse aperreio de a gente entender e se identificar, ou de às vezes até o líder mesmo está cansado e aperreado, ele fala, eu vou pegar um pouquinho mais leve, vou baixar aqui um pouquinho a guarda, vou ser mais bacana, vou assim fazer uma coisa mais animada, ou então vou mudar aqui alguma coisa para tornar mais palatável, mais agradável, mais atrativo. E isso é construir com material perecível. Porque eu não sei se você gosta assim de filmes épicos, né, irmãos? Eu gosto bastante. Eu não falei sangrentos, falei épicos. Isso tem uma coisa que a gente observa em filmes assim, principalmente em filmes relacionados a um período em que territórios e nações eram conquistados na força do braço, que a gente observa na forja de uma espada, irmãos, é que a espada é forjada com porrada e fogo. Você não viu, não? Para uma espada ficar bem afiada, bem alinhadinha, para ela ter um corte certeiro, para ela ser forjada e ser considerada uma espada que preste, ela apanha e vai para o fogo. O fogo amolece, né, irmãos? Deixa o metal bem molinho, ela volta para cá, e aí o ferreiro, pei! E aí ele volta para lá e mais fogo, e volta de novo e pei! A gente está sendo forjado, e dói mesmo em muitos momentos. O Senhor está forjando em nós o caráter de Cristo. Irmãos, nós não amamos a Deus naturalmente. Nós não nascemos amando a Deus. Então é muito difícil obedecer mesmo. É muito difícil dizer não para a gente mesmo. É muito difícil andar em obediência mesmo. É duro, é difícil. Nos custa a nossa vida.
Você entende que é isso? Por isso que é tão difícil, custa tudo. E se não está custando nada, a gente não está vivendo o evangelho da maneira que deveria. E o evangelho é assim, o reino de Deus é assim, é de ponta cabeça, não é mesmo? Por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado, né? E principalmente aquele, eu já falei isso aqui também das outras vezes, aquele que almeja a liderança, aquele que almeja liderar, você sente que Deus tem te chamado para algo grandioso, você precisa entender que a única coisa que você tem é Cristo, né? Você não tem posses, você não tem poder, você não tem a posição de Cristo, você não é um Jesus cristinho, você é um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, foi alcançado pela graça de Deus, porque Deus é misericordioso, é bondoso, não porque merecemos, irmãos, mas porque Ele é bom. E a gente, se parar para pensar bem direitinho e olhar para a gente mesmo, a gente vai ver o quanto que Deus é gracioso e bondoso, que se tem um povo ruim é a gente. Mas Ele quer a gente mesmo assim, irmãos. Nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Por isso é que nós o servimos, por isso é que nós dedicamos a Ele os nossos dons e nossos talentos, por isso é que nós gastamos a nossa vida em servi-lo, em torná-lo conhecido, porque ninguém nos ama como Deus nos ama, irmãos. Ninguém nunca nos viu no pior momento da nossa vida, porque olha, eu vou dizer para você, as pessoas te acham muito legais e me acham muito legais, porque ninguém consegue puxar um balãozinho aqui e ver as coisas que eu penso e ver as coisas que você pensa. Existem coisas que você nunca contou para ninguém, não é mesmo? Coisas terríveis que você já fez e ninguém sabe, que você não tem coragem, que você sabe que, por mais amigo que seja, aquela pessoa jamais conseguiria continuar caminhando contigo e te vendo da mesma maneira. Mas Jesus sabe. E mesmo assim Ele quis você. Mesmo assim a porta da graça se abriu para você, você foi chamado por esse amor e hoje você é filho de Deus. Isso é graça, né, irmãos? E o líder cristão precisa entender isso. E a igreja precisa tratar o líder cristão dessa maneira. Precisa ver a liderança dessa maneira. Devem considerar os líderes, irmãos, como os simples servos de Cristo. E isso aqui não abre precedentes para desrespeito. Isso aqui não abre precedentes para desvalorização. Afinal, esse era um dos problemas daquela igreja. Nós não podemos cair nesse erro de não levar em consideração a autoridade, de não levar em consideração a posição que um líder ocupa. O líder tem que ser respeitado, deve ser ouvido, levar em consideração. Porque às vezes, eu até também comentei isso na outra vez, às vezes o líder ele tenta ficar mais um pouquinho pertinho, tem gente que confunde as coisas, avança limites, perde a medida, desrespeita, fala o que não deve, não é? E eu e você precisamos entender que o fato de a gente não idolatrar uma liderança não significa que nós devemos desrespeitá-la ou desvalorizá-la, ao contrário. São servos, são pessoas que Deus levanta para servir a sua igreja, mas foi Deus quem os separou para aquele tempo. Foi Deus quem os levantou naquele rebanho, naquela igreja. São pessoas que Deus mesmo é quem direciona para aquele determinado momento, de acordo com a necessidade da igreja naquele tempo. E eu e você não podemos esquecer disso. Mas são simples servos de Cristo, que carregam uma mensagem, que têm uma responsabilidade de administrar bem, de cuidar do bom depósito, de ensinar a verdade do evangelho, de pastorear o rebanho de Deus. Paulo diz, encarregados de explicar os mistérios de Deus. Nós temos visto que Paulo, ao falar sobre mistérios, o faz porque no Antigo Testamento a mensagem a respeito da cruz e de Cristo não era algo explícito. E fala de mistério também porque o homem natural, o homem sem Deus, não consegue compreender a mensagem da cruz porque é algo espiritual e só discerne a cruz quem é espiritual. Só compreende a mensagem da cruz aquele que é encontrado pelo amor de Deus, a quem o Espírito permite compreender a mensagem. Por isso que nós devemos sempre que formos evangelizar, não é mesmo? Pedir ao Espírito Santo para que prepare o coração, para que o Espírito Santo convença, para que o Espírito Santo vá lá. À medida que você está pregando, o Espírito Santo está inculcando aquela mensagem. O Espírito Santo está desfazendo as barreiras e os bloqueios que tem na mente daquela pessoa, a dureza do coração. Essa obra é obra do Espírito Santo, irmãos. E ao líder é dada a responsabilidade
de ensinar, de expor, de explicar a verdade a respeito de Cristo e da sua obra salvadora na cruz do Calvário. E aí Paulo, no versículo 3, diz assim, no versículo 2 ele diz, de um encarregado espera-se que seja fiel. De um líder, espera-se que seja popular, espera-se que fale tudo que o povo quer ouvir, espera-se que dê às pessoas aquilo que elas estão esperando, espera-se que valide pecado para não perder de alguma maneira, né? Ou só diga assim, não, continue assim, e não haja confronto, e não haja correção, né? Ou então espera-se que ele seja alguém muito popular e muito querido. É isso que se espera de alguém a quem é dada a missão de explicar os mistérios de Deus. Não, de um encarregado espera-se que seja fiel, não a homens, mas àquele que o encarregou daquela tarefa. Irmão, isso é tão grave, isso é tão sério, não é mesmo? E é o que eu sempre digo, às vezes a gente olha alguém assim na frente, né, liderando e tudo, né? E parece algo tão glamuroso para algumas pessoas, e de fato, alguns têm apresentado a posição de liderança, pelo menos na internet. A gente vê pessoas assim, né? Eu sempre compartilho esses exemplos de gente que chega na igreja, aí tem um tapete vermelho, umas coisas bizarras que a gente vê nesse tempo, pessoas que escandalizam o evangelho e que nos envergonham como igreja, nós vemos isso, pessoas que se tornaram pop stars, né? Então, são pessoas que quando chegam, aí são apresentadas como artista. Teve um dia que eu estava assistindo um vídeo, e aí nessa igreja, eu vou denunciar a minha idade, não é mesmo? Vou denunciar a minha idade. Quem aqui é da época daquele programa do Silvio Santos, que a parede girava assim, que a pessoa chegava, não é a porta dos desesperados, não, a porta da esperança, né? Essa é que eu estou falando, desesperados é de Sérgio Malan, né? Mas a porta da esperança do Silvio Santos, que a pessoa chegava, e aí ela tinha um sono e tal, ela ficava num negocinho assim em cima, tipo uma muretinha, né? Falando, até hoje eu acho que a filha do Silvio Santos está fazendo esse negócio aí. O que você quer? Ah, eu quero uma guitarra não sei o quê. Não sei se você já viu isso aí. Aí a pessoa fala, é mesmo? Mas por quê? Aí fica enrolando, aí de repente a porta, né, vira assim, a parede gira, aí atrás vem um empresário com uma guitarra e tal, não sei o quê, né? Aí fala, olha fulano, você ganhou. Ah. Eu assisti um vídeo, né? Agora com vocês, o pastor fulano de tal. Aí a parede, aí o cara chega, aí tem fogos e tal. Não é isso que se espera de um encarregado de Deus, irmãos. Não é isso que se espera de alguém que foi encarregado de explicar os mistérios de Deus. Espera-se diligência, zelo, modéstia, equilíbrio, zelo pelas Escrituras, fidelidade a Deus, fidelidade às Escrituras. Irmãos, é isso que se espera. E aí Paulo continua dizendo assim, no versículo 3. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Eu quero logo parar aqui e dizer que Paulo não está dizendo que o líder não tem que dar satisfação da sua vida. Porque se espera que ele seja fiel, como é que eu vou saber se ele é fiel se não é pelo fruto? Como é que eu vou saber se ele está sendo fiel se não é pela maneira como ele prega? Se não é pela maneira como ele lida com as questões dessa vida? Então, sim, ele deve ser julgado pela igreja. Ele não tem como ser sondado pela igreja. Porque as intenções do coração humano ninguém sabe, só Deus. Mas o que é fruto do que ele tem feito tem que ser julgado, sim. A igreja tem, sim, essa autonomia de olhar e falar, não tem fidelidade aqui. Não está ensinando o evangelho. Não está conduzindo ao povo a um caminho de verdade. Não está prezando pelos fundamentos da fé. A vida não é coerente com aquilo que prega. Tem agido dessa maneira, tem se comportado daquela forma. Então, sim. O pastor, ele não pode se tornar um Judas para você malhar, porque tem irmão também que é cruel, né? É o irmão que não participa em nada na igreja, não se envolve com nada, só sabe criticar, só sabe falar mal, só sabe destruir, só sabe macular a imagem do pastor, principalmente se é um pastor um pouquinho mais duro, principalmente se é um pastor que não alivia muito assim, né, na hora que vai aconselhar. Não, mas é porque, não, você tem que mudar, você tem que se converter. Ah, meu Deus, ah. Aí começa a falar mal, aí fala para um, fala para outro, aí vai não sei aonde, aí tenta desconstruir a imagem dele. Isso existe, irmãos. E eu quero dizer também que isso não é motivo para o pastor se fazer de coitado.
Porque quando você se expõe, você tem que estar disposto a passar por isso. O líder, o pastor, ele tem que estar disposto a ouvir críticas, a não ser amado por todos, a ser alvo de comentários maldosos. Todo mundo que está em posição de influência está sujeito a essas coisas. Você não vai ser amado. Ora, se nem Jesus foi mesmo, mas às vezes a gente acha que a gente é um alecrim, não é mesmo? Aprenda a ouvir críticas e dormir. Tome um banho, tome um mingau de aveia e vá dormir. Ai, mas no outro dia ainda estou chateado. Vá fazer uma caminhada longa. Ai, porque já orei, já li a Bíblia, mas eu acho que o irmão não devia ter falado. Continue caminhando mais um pouco. Não revide, não use o púlpito para jogar indiretas, para maltratar, para bater na igreja. Se você está sendo criticado porque você parece com Jesus, então você está no caminho certo. Se você está sendo criticado porque você tem caminhado na sã doutrina e a sua preocupação é fazer com que o povo conheça a Cristo, então está tudo bem. Agora, se você está sendo criticado porque tem levado uma vida pecaminosa ou porque é infiel, aí não está tudo bem, não. Você tem que se consertar. O líder tem que se consertar se tem sido dessa maneira. E Paulo, irmãos, quando ele diz assim, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana, ele não está invalidando o julgamento dos irmãos, no sentido de dizer que não é importante a opinião da igreja contra a conduta e o pastor, contra a conduta e o comportamento de um pastor. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que nenhuma opinião humana está acima da opinião divina a respeito dele mesmo. Afinal, os irmãos lá de Corinto não gostavam de Paulo, não, irmãos. Os irmãos lá de Corinto já estavam ali sob a influência de comentários maldosos sobre o apóstolo. Por isso que eu digo a vocês, talvez, aqui esse partido que tinha de Paulo nem era um partido tão popular assim. Porque muitos irmãos já estavam ali sob a influência desses comentários maldosos. Por isso que ele diz, quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Ele continua dizendo, na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Paulo não apenas diz que o homem não tem a capacidade de avaliá-lo, como ele diz que nem ele mesmo pode dizer dele mesmo que ele está totalmente aprovado, que ele é perfeito, que ele não erra, que ele é alguém inquestionável. Ele está dizendo que homem nenhum pode falar da motivação ou do coração ou do que está por trás do serviço de um outro pastor ou de outro líder, porque afinal ninguém sonda o coração, apenas o Senhor é quem tem a capacidade de fazer isso. Por isso que ele diz, na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Aí no versículo 4, Paulo diz assim, minha consciência está limpa. Aí você vai dizer, sim, mas Paulo está dizendo aqui como se ele estivesse dizendo, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem porque eu sei que eu sou o cara. Não, não é isso que Paulo está dizendo, não. O que ele está dizendo é que tanto coisas ruins quanto coisas boas não são parâmetro para ele julgar o quanto que Deus aprova o ministério dele. Ele está dizendo, vocês podem me elogiar ou vocês podem, de alguma maneira, me criticar e eu não estou nem aí, porque eu estou mais preocupado com a opinião de Deus, se eu estou agradando a Deus, se Deus está feliz com o serviço que eu estou prestando. E ele fala isso justamente, irmãos. Ele diz isso no versículo 5. No versículo 4 ele diz, minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. E é tão legal de ver a humildade do apóstolo Paulo, né, irmãos? Paulo não era um homem qualquer, não, mas ele tinha a consciência. Sabe quando aquela pessoa assim que sabe, eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei quem eu era sem Deus. E para me querer do jeito que eu estava, só Deus mesmo. Essa atitude que Paulo tem aqui, de entender que sem Jesus ele não é nada. Que Jesus é o bem mais precioso que ele tem e que a maior preocupação dele é agradar a Deus. É isso que ele está dizendo. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. Ele está dizendo, aos meus olhos humanos, limitado e tendencioso ao pecado, está tudo bem comigo. Mas isso não quer dizer que está tudo bem mesmo. Olha que importante a reflexão que Paulo faz sobre ele mesmo, a reflexão que eu e você também devemos fazer sobre nós, né? Eu sou o bichão mesmo, eu oro, leio a Bíblia, eu jejuo, eu sou do manto, eu sou uma pessoa que tem intimidade com Jesus, eu sou fera, sou melhor que tem, tal.
Em nenhum momento a gente vê essa atitude em Paulo, né? Tá tudo bem comigo? Tá ruim é com aquele fulaninho ali, que não ora, não lê a Bíblia, vem na igreja só uma vez na semana, não tem tanto poder quanto eu. Porque às vezes a gente se deixa levar mesmo, irmãos, pela soberba, pelo orgulho e se coloca no lugar que a gente não deve. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Paulo está dizendo, olha, gente, eu estou olhando aqui para mim, mas parece que está tudo certo, mas eu não sei se está, não. Porque ainda que Paulo tivesse que lidar com ele mesmo, orasse no corpo dele mesmo, nem ele, nem nós mesmos, nem você mesmo, tem a capacidade de sondar o seu coração, de ir lá no mais íntimo do seu ser. Você mesmo não tem essa capacidade, porque você não se conhece por total. Você não se conhece por completo. Quantos de nós, irmãos? Nós já fizemos coisas e depois que passa a gente fala assim, mas minha gente, mas para que eu fiz isso mesmo? Mas que loucura foi essa? Meu Deus. E você fica constrangido, você perde o controle, você perde a cabeça. Às vezes é uma coisa que você fala. Meu Deus, eu não devia ter falado isso. Meu Deus, Jesus me perdoa, Senhor. Uma coisa que você pensa, meu Deus do céu, que pensamento terrível. Jesus amado, me perdoa. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou achando que está tudo certo, mas quem sabe mesmo é Deus. Porque eu estou limitado aqui na minha compreensão, mas Deus sabe todas as coisas. É o que ele diz, o Senhor é quem me avaliará e decidirá melhor, irmãos. Melhor é ser avaliado por homem, né? Porque na maioria das vezes a gente vai ser aprovado mesmo. Se tiver uma boa performance, se falar bonito, se falar o que as pessoas querem ouvir, se estudar bem assim o comportamento humano e criar um ambiente, e mudar a voz, e fazer uma mensagem, botar um pad, e isso. Fulano mesmo é o cara mesmo. Quando a gente vai entrando na igreja, já tem uma atmosfera, já tem uma presença, já tem não sei o quê. Meu Deus, e tudo mais, não é mesmo? Então é muito fácil a gente enganar os homens. Mas a Deus, ninguém engana não, irmãos. Ninguém. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Da mesma maneira, eu e você não podemos julgar a legitimidade nem a veracidade do chamado ou do ministério de alguém a partir daquilo que os nossos olhos estão vendo, porque quem sabe o quanto que aquilo é aprovado por Deus ou não é Deus. O que cabe a nós é apenas ver o resultado daquilo e dizer, isso aqui está esquisito, isso aqui é incoerente com a palavra, isso aqui não tem a ver com o que diz as Escrituras, mas de dizer se é de Deus ou não, se é Deus que aprova ou não, se Deus está aprovando, se Deus está aplaudindo ou não, no sentido de que aos nossos olhos não tem nada que a gente esteja vendo de errado. Porque inúmeras vezes, irmãos, realmente, aos olhos humanos, a maneira como aquela pessoa tem feito ou conduzido uma determinada liderança não tem nada de errado. Mas e aos olhos de Deus? A nossa preocupação, a minha, a sua, não apenas de líderes, deve ser sempre com a opinião de Deus a nosso respeito. E é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, gente, ninguém presta, não. Pare de ficar com essa besteira. Eu sou de fulano, eu sou de Beltrano, porque fulano é bom, fulano é perfeito, fulano é o melhor, fulano não sei o quê, porque vocês não sabem, não, como é que Deus está vendo isso daí. Deixa para ver o que Deus acha. Deixa para ver qual vai ser o julgamento de Deus no dia do Senhor. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Amém? Que o Senhor nos ajude, viu? A sermos fiéis. Mordomos fiéis. O Senhor confiou a nós, irmãos, não apenas a liderança, mas a igreja. Ele confiou a nós uma mensagem, uma responsabilidade. Nós precisamos exercê-la, cumprir com fidelidade a Deus. Custe o que custar, percamos o que perder. Por mais dolorida que seja, nossa maior preocupação deve ser agradar ao Senhor, porque é o que se espera, não é mesmo? De um encarregado. Espera-se que seja fiel. Pistos, no grego é essa palavra. Fiel. Em tudo. Na conduta, no procedimento, nas palavras, na maneira como conduz as suas relações, na maneira como lida com gente, na maneira como se organiza, como se prepara, na maneira como conduz a sua vida. Fiel. Esse é um grande desafio. Graças a Deus, nós não precisamos enfrentá-lo sozinhos. Nós temos o Espírito Santo como nosso auxiliar, como nosso ajudante, como nosso encorajador. Por isso eu quero pedir a você que fique de pé no seu lugar, porque nós precisamos orar, né, irmãos?
Tem uma coisa que a gente precisa orar, porque, olha, eu vou te dizer,